Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 23 de maio, é um dia para festejar, mas devia ser um dia para preparar a taça. No entanto, parece que o foco está assim posto noutros assuntos. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 23 de maio e no dia 23 de maio de 1961 estreava-se finalmente com a camisola do Benfica Eusébio da Silva Ferreira. Aos 19 anos de idade e depois de muitos meses onde teve que andar escondido e de intensas negociações com o seu anterior clube, finalmente Eusébio podia estrear com a camisola do Benfica. O seu adversário era o Atlético e o Benfica era composto então por Eusébio e por alguns jogadores do quadro de honra e também reservas, pois a equipa principal estava assim resguardada para a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, que jogariam por primeira vez no final do mês. Assim sendo, Eusébio acabaria por estrear-se e logo com um hat-trick, numa partida em que o Benfica ganhou por um contundente 4-2. Mas sem dúvida, a grande boa nova dessa noite foi a estreia de Eusébio. E agora sim vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que ontem estivemos em direto no Zona DRS, o nosso podcast de Fórmula 1, onde estivemos assim a fazer o rescaldo do Grande Prémio de Imola e também a antevisão do Grande Prémio do Mónaco, onde falámos das novas regras para o Grande Prémio do Principado e falámos também de algumas curiosidades desse mesmo Grande Prémio. Por isso passem por lá, são amantes da Fórmula 1, vejam então a minha atuação do Rodrigo e do Pedro e deixem a vossa opinião nos comentários. E agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. As nossas expectativas são muito altas. Quem o garante é Martin Anselmi, que perspectiva um bom Mundial de Clubes. Entretanto, Ricardo Quaresma sobremora diz que tem tudo para ser craque. E existe um braço de ferro entre o Al-Ahly por Gabri Veiga. Entre o Al-Ahly e o Futebol Clube do Porto, como é evidente. E aqui continua então o Futebol Clube do Porto, já veio PP, depois já veio Diogo Costa e agora é também o seu treinador a augurar assim um grande Mundial de Clubes. Vamos lá ver então como é que vai ser a prestação da equipa azul e branca. E antes de mais, quero já pedir desculpa, não sei por que motivo, mas hoje estou assim com pouca voz. Não sei o que é que aconteceu esta noite, mas acordei esta manhã com muito pouca voz. Ainda aqui no futebol feminino, queria abraçar toda a gente e nunca mais largar. Quem o garante é Salomé Prat, que marcou o gol que derrotou o Benfica e deu a Taça de Portugal ao Torriense. Ainda aqui em entrevista, Gustavo Sá diz: não me faz diferença ir para um grande ou sair de Portugal. Brilhou no Famalicão e já foi associado aos portistas e aos sportinguistas. E por falar em Sporting, a Juventus sonha com Gyökeres, o novo Lukaku. A equipe italiana junta-se à corrida pelo sueco. E entretanto Rui Borges diz: Trincão pode perder 20 bolas, mas nunca o vou chatear. E assim eu continuo a dizer o mesmo aqui em Inglaterra, dão como certo e sabido que Gyökeres vai ser o novo avançado do Arsenal. Se é verdade ou não, não faço ideia, mas garantem que Gyökeres já tem um pré-acordo com os Gunners e irá assinar no final da temporada por um valor de 71 milhões de euros. Agora teremos que aguardar então por passar a Taça de Portugal para ver então se isso é mesmo verdade. Ainda aqui no Braga, Lelo convencido pelos títulos. O lateral chega do Casa Pia a custo zero. E entretanto no futebol internacional, o United segura Rubén Amorim, apesar do desar na final da Liga Europa e a fechar uma época desastrosa. E entretanto nos Sub-21, Kenda, Quaresma e Roger nas escolhas. Rui Jorge anunciou a pré-convocatória para o Europeu. E após todos estes destaques, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica, que hoje, ao contrário do que é habitual, no Jornal do Jogo é bastante pequenino. Nem sequer dá para pôr aqui ao lado. Leão é trauma mais recente. Vencer quebra uma série negativa e permite conquistar a taça. Uau! Vencer o Sporting permite conquistar a taça. Obrigado, Jornal do Jogo, porque nós benfiquistas, se não fossem vocês, não tínhamos percebido esse facto, como é evidente. Eu, depois de muito aqui pensar sobre essa partida, decidi hoje fazer um vídeo mais logo à tarde e irei falar um pouco da minha opinião sobre essa partida da Taça de Portugal, ao qual chamei a última batalha.
e acho que é a última grande batalha do Benfica nesta temporada frente ao Sporting. E aqui até estou de acordo com o jornal O Jogo. Acho que há aqui um problema do Benfica, na minha opinião, mais talvez de parte física, mas também aqui acho que há uma parte emocional, pois todos os jogos que fizemos este ano contra o Sporting só ganhámos um, que foi na final da Taça da Liga, e por penaltis, ou seja, em jogo corrido ainda não conseguimos ganhar ao Sporting, e algo se passa. O problema não é só dos jogadores, o problema não é só de Bruno Lage, o problema é de todos os intervenientes. Por isso, mais logo à tarde, irei lançar assim um vídeo onde vou dar a minha opinião. E agora sim, vamos então ver os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Pacto por Yulman. Varandas baixa o preço, mas faz promessa a Rui Borges. O líder leonino coloca a fasquia nos 60 milhões de euros e torna a saída improvável. Entretanto, o capitão assume, disse a Amorim que ficámos desapontados. Já Quaresma diz que quando vejo o gol do Gil, arrepio-me. E Kenda diz que ainda vive um sonho. E eu sinceramente acho que o Sporting está aqui muito confiante. Se a fasquia é 60 milhões de euros, eu acho que 60 milhões de euros nos dias de hoje ainda é muito dinheiro, mas eu acho que sinceramente Yulman, para um clube da Premier, com o futebol que tem apresentado nas duas últimas temporadas, vale perfeitamente os 60 milhões de euros. Ainda para mais havendo clubes que estão deficitários nesse mesmo setor, como é o caso do United de Ruben Amorim, que bastante bem conhece este jogador nórdico. Ainda aqui no Europeu Sub-17, França 0, Portugal 0. E na seleção, Fernando Santos levou 8 milhões de euros. Uma autêntica ruína. Já no Futebol Clube do Porto, lutamos por uma região. Anselmi já se sente do Norte. E Fábio Martins dá aval a Gabri Veiga. É como Nico Gonzalez. E na minha opinião não tem nada a ver com Nico Gonzalez. Acho que Nico é mais um recuperador de bolas e acho que Gabri Veiga é um jogador mais criativo, ou pelo menos mais desenvolvido tecnicamente. Mas enfim, isto são negócios do Futebol Clube do Porto e isso a mim não me diz respeito. O que me interessa sim é o novo destaque do nosso glorioso. Dal pressiona a Roma, o sueco tem acordo com as águias para ficar a título definitivo. O lateral está determinado a ficar. Entretanto, no processo Saco Azul, a inspetora da PJ fala em fraude encarnada. E ainda aqui os antigos craques brasileiros, ansiosos pelo derby da taça. Marco Aurélio diz, acredito na dobradinha. Já Valdo diz que Portugal despede-se do fenómeno Di Maria. E sinceramente o menos importante para mim é a despedida de Di Maria, pois ao fim e ao cabo o que me interessa mesmo é ganhar a taça. Com Di Maria a titular, com Di Maria no banco, com Di Maria presente ou com Di Maria ausente, eu quero levantar a 27ª Taça de Portugal. Relativamente aqui ao episódio de Dal, se o jogador realmente quer ficar no Benfica, também tem que fazer força junto da Roma. Tem que mostrar que a sua ideia é continuar a jogar de águia ao peito. E isso sim poderia facilitar as negociações, pois daquilo que lemos ao longo da semana, a Roma já se estava a esticar um pouco e a pedir 15 milhões de euros por este jogador. E sinceramente, por mais que eu goste de Dal e por boas exibições que o mesmo tenha feito com o manto sagrado, não acho que vala os 15 milhões de euros. Vamos agora ver então o que é que diz o último jornal da capital e o que é que a Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Sporting foi a melhor escolha da minha vida. Quem o diz é Gyökeres, que recebeu a bola de prata. Fantásticos 39 golos valem o prémio máximo de goleador da Liga pelo segundo ano consecutivo. E ainda Yulman diz, contávamos com Amorim e disse-lhe à frente de todos que estávamos desapontados. E aqui está então o prémio mais que merecido a ser entregue a Gyökeres. Pois se há coisa que o jogador sueco tem mostrado ao longo destas 2 temporadas é que tem sido um goleador nato, pelo menos no nosso campeonato. Vamos lá ver se para o ano na Premier consegue manter este mesmo registro. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, vamos lutar por uma região no Mundial de Clubes. Martin Anselmi com as expectativas altas. Entretanto, em Itália, Nápoles e Inter decidem o título. E no futebol feminino, Filipa Patão deixa o Benfica. E ontem também ficámos a saber que o Benfica, para além de ter umas camisolas novas que já se encontram em pré-venda e que ontem fiz um short a falar sobre as mesmas, a nossa treinadora pentacampeã vai mesmo abandonar o Benfica. As razões ficam ainda por saber, mas à partida vai treinar uma equipa do campeonato norte-americano. Não sei se há aqui alguma desavença
com a direção ou se ter perdido a Taça de Portugal teve alguma influência, mas uma coisa é certa, para a época que vem teremos então uma nova treinadora. E por falar em Benfica, vamos então ver o derradeiro destaque do nosso glorioso. Carreras só será discutido após a final da Taça de Portugal. No entanto, o espanhol já terá dado sim ao Real Madrid. E não era dia se não tivéssemos uma notícia do Carreras. E já disse muito sobre o Carreras ao longo da semana e acho que não vale a pena continuar a comentar aquilo que acho. Estou apenas assim a lançar notícias para o ar, a ver quem é que vai acertar na notícia final. Enfim. Está feita então aqui a revista da Prensa Desportiva Nacional, hoje aqui num dia que eu quase não tenho voz para conseguir fazer assim a minha análise às capas, mas também não há assim grandes notícias. Para mim a mais importante é mesmo Dal querer jogar de águia ao peito e poder assim talvez tentar abaratar o negócio junto da Roma. Relembro que este jogador está emprestado e que existe assim uma cláusula para o Benfica o poder comprar no final da temporada. Mas também existe uma cláusula por parte da Roma para poder anular esse mesmo negócio. Os negócios que o Benfica faz, que eu não consigo entender. Não vejo isto em mais nenhum clube, a não ser no nosso glorioso. Enfim. Está feito então aqui o vídeo, espero que tenham gostado. Mais logo à tarde sairá então o vídeo da grande batalha sobre essa final da Taça de Portugal no próximo domingo, em que vai enfrentar o nosso Benfica ao Sporting, em que eu vou marcar presença e espero que realmente o Benfica consiga encontrar o caminho da vitória dentro dos 90 minutos, ou se não, pelo menos dentro dos 120 minutos e que não deixe uma vez mais para os penaltis. Pois já sabem, mais logo à tarde sairá novo vídeo aqui no canal. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!